Imagina só uma música que ninguém pode tocar. Uma música com a melodia tão poderosa que nem o seu próprio criador acreditava que ela carregava uma maldição. Uma composição que, segundo a lenda, só deveria ser ouvida 2 vezes na história. No dia em que ela foi criada e no dia da morte do seu compositor. Isso até parece uma premissa de um filme de terror, mas essa é a história real por trás de uma das invenções mais misteriosas do século XX. Uma jornada que envolve um gênio desaparecido, uma profecia musical e um instrumento tão assustador que se tornou a voz oficial e sobrenatural do cinema. Como é que uma simples melodia pode estar ligada ao destino do seu criador? E por que um dos maiores inventores da história da música foi forçado a abandonar tudo e desaparecer por décadas? Isso tudo a gente vai saber agora nesse episódio especial de Halloween, mas antes de tudo vai deixando o like aqui e se inscreve para acompanhar mais histórias do mundo da música. O início do mistério começa em 1920. Enquanto o mundo estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial e se maravilhando com novas tecnologias. Nesse cenário, um jovem físico russo chamado Leon Theremin estava prestes a revolucionar para sempre o mundo da música. O Leon nasceu em 1896 em São Petersburgo e era um prodígio não da música, mas da física. E em 1920 fez uma descoberta acidental que mudaria tudo. Ele percebeu que o seu corpo interferia nas frequências de osciladores de rádio, criando variações nos tons. Desse acidente nasceria um aparelho chamado Theremin, nome dado em homenagem ao próprio Leon Theremin. Theremin basicamente era um instrumento em forma de uma caixa de madeira com 2 antenas, onde uma controlava o volume e a outra controlava a frequência. E para fazer música com ele, as mãos do músico dançavam nesse campo eletromagnético, produzindo som de uma forma interessante, porque o músico ele não tocava fisicamente no instrumento. Ele criava um som que parecia vir de outro mundo, o que tornava o instrumento uma coisa fascinante logo no início. E por ser um instrumento muito inovador para a época, o sucesso do Theremin foi imediato e avassalador. O instrumento se tornou uma sensação internacional muito rápido e subitamente já tinha músicos fazendo concertos para plateias maravilhadas em toda a Europa. Em 1927 ele chegou nos Estados Unidos e foi aí que ele causou um furor absurdo. Lá todo mundo achou a invenção tão revolucionária que até houve apresentações especiais para o grande Albert Einstein, que ficou fascinado pela física por trás do instrumento. Pelo fato dele ter um som único e fantasmagórico, rapidamente ele conquistou o cinema e a televisão, tornando-se a voz oficial do sobrenatural na cultura pop. Porém, a mente de um gênio raramente se contenta só com uma grande ideia. E em 1931, o Leon nos apresentaria sua nova criação mais ambiciosa e talvez mais perturbadora. Junto com o compositor experimental americano Henry Cowell, ele criou o Rhythmicon, que basicamente era uma obra de engenharia sonora tão complexa que conseguia gerar padrões rítmicos que nenhum ser humano seria capaz de reproduzir. Para demonstrar todo o poder dessa invenção revolucionária, o Leon compôs uma música chamada Rhythmicana. E essa música ela era tão intricada, tão matematicamente complexa, que só a própria máquina, o Rhythmicon, poderia executá-la com perfeição. E foi nesse momento de pico criativo que aconteceu algo que transformaria essa história de uma simples curiosidade histórica para uma lenda sombria. Colegas e testemunhas da época relatam que o Leon, maravilhado, fez um juramento. Ele declarou que a Rhythmicana era uma música tão pessoal, tão profundamente conectada com a sua própria essência criativa, que a sua execução completa só deveria acontecer em 2 momentos específicos na história. O primeiro, naturalmente, era aquele sob o seu controle direto, sua vontade consciente. O segundo momento, a melodia só deveria ressurgir quando seu criador já não estivesse mais entre os vivos. Aqui a história toma um rumo que nem os roteiristas de Hollywood mais criativos poderiam bolar. Nesse exato momento da história, a gente está em 1938 e o Leon Theremin está no auge do seu sucesso nos Estados Unidos. Ele tinha conquistado a América. O seu instrumento era uma sensação e ele colaborava com os maiores músicos e cientistas da época. Mas eis que subitamente o Leon anuncia que precisava fazer uma viagem rápida à União Soviética para resolver uns assuntos de família. Aí ele embarca em um navio com destino a Leningrado e simplesmente desaparece da face da Terra. O que exatamente aconteceu naquela viagem? Bom, os americanos acreditavam que o Theremin tinha voltado para a pátria por vontade própria e abandonado os Estados Unidos. Os colegas na Europa especulavam que ele poderia ter sido vítima dos expurgos stalinistas, mas a verdade, como descobriram décadas depois, era muito mais sinistra e complexa. O Leon havia sido, na verdade, vítima de um elaborado esquema da NKVD, a temida polícia secreta soviética, que mais tarde ia se tornar a KGB. E aqui começa o capítulo mais sombrio da vida do nosso gênio, porque ao desembarcar na União Soviética,
o Theremin não recebeu uma recepção de herói. Pelo contrário, ele foi imediatamente detido e levado para um campo de trabalho forçado e depois transferido para um laboratório secreto onde cientistas e engenheiros prisioneiros trabalhavam para o regime soviético. Nesse caso, o Leon ele foi forçado a colocar a mente brilhante que ele tinha a serviço da espionagem soviética, e durante anos ele desenvolveu sistemas de escutas clandestinos e tecnologias de vigilância. A criação mais famosa dele desse período foi a incrível A Coisa, que era um dispositivo de escuta tão engenhoso que foi escondido dentro de um selo de madeira que os soviéticos deram de presente para a embaixada dos Estados Unidos em Moscou em 1945. Esse aparelho, A Coisa, era assustador. Ele não precisava de fonte de energia externa nem de bateria, e ele operava por ondas de radiofrequência que enviavam de fora da embaixada e só começava a transmitir essas ondas quando era ativado a longa distância, remotamente. O dispositivo era tão engenhoso que ele funcionou sem ser detectado por incríveis 7 anos até ele ser descoberto acidentalmente em 1952 durante uma varredura de rotina. E enquanto o Leon trabalhava como escravo tecnológico do regime soviético, o mundo inteiro acreditava que ele estava morto. A família dele, os amigos dele, os colegas músicos, todos achavam que o gênio criador do Theremin tinha sido uma das milhões das vítimas do grande expurgo de Stalin. A KGB, claro, alimentava propositalmente esses rumores porque o Leon morto era muito mais útil para os propósitos do que o Leon vivo e falante. Só que a história tem os seus capítulos surpreendentes, porque em 1949 o Leon foi condecorado com o prêmio Stalin da primeira classe por suas invenções, uma ironia cruel para um homem que estava praticamente preso. Ele só foi recuperar a liberdade parcial em meados da década de 1950 após a morte do Stalin, mas mesmo assim permaneceria sob vigilância constante. Enquanto isso, no Ocidente, a principal criação dele, o Theremin, continuava a fazer sucesso e a crescer entre os músicos independentemente do seu criador. O instrumento se tornou um ícone da música experimental e da cultura pop. Robert Moog, que mais tarde criaria os famosos sintetizadores Moog, começou sua carreira construindo Theremins nos anos de 1950. Bandas de rock progressivo como Pink Floyd e artistas inovadores incorporaram o som etéreo dos Theremins em suas composições. Enquanto Leon sobrevivia nas sombras do sistema soviético, a criação mais pessoal dele, o Rhythmicon, caiu no esquecimento total. A máquina foi basicamente abandonada e as partituras se perderam nos arquivos empoeirados. E a profecia se tornou apenas uma lenda obscura, conhecida por pouquíssimos iniciados. Bem, algumas lendas simplesmente se recusam a permanecer no esquecimento. E o destino tinha planos surpreendentes, tanto para o Leon quanto para a profecia musical. Finalmente chegamos nos anos de 1990 e o mundo é outro completamente diferente. A Guerra Fria acabou e a União Soviética se desintegrou, e os arquivos secretos que estavam trancados há décadas começaram a vir à tona. E é nesse clima de abertura que um pesquisador curioso, vasculhando os arquivos do antigo regime soviético, se deparou com documentos que ninguém via há mais de meio século. As anotações técnicas do Rhythmicon e as partituras originais da Ritmicana. E o mais importante, os diários pessoais de Leon Theremin. A partir disso começou uma tentativa de reconstruir a máquina, e a reconstrução da máquina e da música foi um trabalho de detetive. O pesquisador, que infelizmente a história não registrou o nome, o que aumenta ainda mais o mistério, passou meses decifrando o código, interpretando diagramas técnicos e complexos e reunindo peças desse quebra-cabeça musical. Enquanto isso, no outro lado do mundo, na Rússia pós-soviética, o Leon, agora com 97 anos, vivia seus últimos dias. Depois de ter sido redescoberto pelo mundo ocidental nos anos de 1980, o Leon testemunhou o renascimento do interesse por seu trabalho. Depois de muito sofrimento, ele viu os jovens músicos redescobrindo o Theremin. Viu também acadêmicos estudando as suas inovações, mas mesmo com tanto interesse na obra dele, ele sempre manteve um silêncio intrigante sobre o Rhythmicon, mesmo sendo perguntado várias vezes sobre isso. E aqui a gente chega na parte que parece um roteiro de filme, porque no outono de 1993, o pesquisador finalmente conseguiu completar a missão quase impossível de decifrar o Rhythmicon. E peça por peça, nota por nota, a Ritmicana estava pronta para ser ouvida novamente depois de 62 anos de silêncio. A data escolhida para a primeira execução pública foi o dia 3 de novembro de 1993. Enquanto os primeiros acordes da Ritmicana ecoavam em um laboratório nos Estados Unidos, do outro lado do oceano, em Moscou, o Leon tomava o seu último suspiro. A música literalmente só foi ouvida novamente no dia da morte do criador. Talvez por coincidência, se é que a gente pode chamar assim, que atingiram níveis
sobrenaturais. O que torna essa história ainda mais fascinante são os relatos das pessoas próximas ao Leon nos últimos dias de vida dele. Todo mundo conta que o inventor, já frágil e doente, meio que parecia saber que o seu fim estava chegando. Em poucos dias antes da sua morte, ele mencionava frequentemente as criações esquecidas, falava sobre os ciclos que precisavam ser completos, que faz se perguntar, será que ele de alguma forma sentiu que a profecia estava prestes a se cumprir? Óbvio que o legado final de Leon Theremin vai muito além deste mistério. A sua invenção principal, o instrumento Theremin, se tornou um instrumento fundamental para a música eletrônica e é considerado o avô de todos os sintetizadores modernos. Mas e a Rhythmicana? A música que custou a vida para ser reouvida, ela hoje está preservada em arquivos digitais, disponíveis para quem quiser ouvir. Mas tem quem diga que tem algo de estranho nessa gravação, que em certos trechos é possível ouvir interferências que soam quase como assinaturas sonoras. Seria essa a última marca do Leon na sua criação mais pessoal? Bem, não sei, né? Mas no final, essa história faz a gente refletir sobre as conexões misteriosas entre o criador e a sua obra. Será que algumas invenções e algumas composições carregam tanto de seus criadores que desenvolvem uma espécie de consciência própria? Ou será que a mente humana é capaz de prever e orquestrar eventos de maneira que ainda não compreendemos completamente? É difícil ter uma resposta, mas uma coisa é certa: toda vez que um som fantasmagórico de um Theremin ecoa por um auditório ou por um filme, ou quando alguém redescobre a estranha melodia da Rhythmicana, a lenda do Leon Theremin ganha vida novamente. Também lembra a gente que às vezes a fronteira entre genialidade e mistério é mais tênue do que a gente consegue imaginar. Mais uma vez, se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Recentemente o canal passou dos 1000 inscritos, né? E tá tendo uma desenvoltura que tá me deixando muito feliz. Queria agradecer a todo mundo que tá dando apoio, ajudando o canal a crescer de certa forma, a todos os comentários. Eu leio todos e muito obrigado pelo feedback, viu? Até o próximo vídeo, um abraço e até mais.